Oi, por acaso você estava andando no YouTube, você trombou esse vídeo e esse título e você pensou, como assim? Game of Thrones é a melhor série do mundo? Eu tenho que xingar ele nos comentários e dar dislike no vídeo? Não faz isso. Pelo menos se você for fazer, assiste o vídeo, vai. Enfim, eu tô aqui pra falar de Game of Thrones, como já diz o título, e eu vou te explicar por que a primeira temporada de Game of Thrones é uma série completamente diferente da oitava temporada. E por que que aquela série, que era extremamente premiada, extremamente aplaudida e talvez tenha mudado a televisão nos últimos 10 anos, com o tempo se tornou uma série que não passa de nada medíocre, afinal. Enfim, se você nunca veio aqui, prazer, meu nome é Vinícius, e se você já esteve aqui, bem-vindo de novo. Tô feliz que você voltou. Então, fica aí. Dracarys. E pra tentar te provar sem enrolar, por que que as temporadas finais de Game of Thrones ficaram tão ruins? Aliás, tão ruins quanto a minha introduçãozinha do dragão que vocês acabaram de ver. A gente precisa falar por que que a série era tão boa e por que que ela se diferenciava tanto. E só tem um motivo pra explicar isso e é até bem simples. Se você assistir da primeira à quarta temporada de Game of Thrones, você percebe que o roteiro ele não tem um foco narrativo. A gente tem vários plots que estão se desenvolvendo, indo para frente, conforme os personagens e as famílias que esses personagens pertencem vão tomando as decisões baseadas nos seus próprios jogos de poder. E óbvio que o maior exemplo disso é a morte do Ned Stark. Não- Porque todo mundo achava que ele era o protagonista. Só que, bom, ele perdeu a cabeça logo no começo da série, e isso é marcante até a quarta temporada. Por mais que tenham personagens que eram favoritos da série, a série não seguia uma conveniência para beneficiar esses personagens. A história simplesmente estava acontecendo, e se era improvável que tal personagem sairia vivo de uma situação, bom, o que acontecia na verdade é que ele morria. Não existia furos de roteiro nessa parte. E a série fazia questão de se apresentar pra gente como um relógio, de uma certa forma. Um relógio que tem um mecanismo, e esse mecanismo seria cada episódio que nos mostra como cada peça desse mecanismo vai se encaixando para fazer uma coisa maior que tudo, que seria a representação do continente de Westeros e as suas brigas por poder. E é justamente por causa desse formato de narração a gente consegue se interessar por personagens como o Tyrion, o Varys e o Mindinho, porque eles não são os grandes protagonistas. Eles não são os grandes lords, os grandes guerreiros e os grandes cavaleiros. Eles são aqueles que ficam por debaixo dos panos manipulando as coisas ao próprio favor. Só que sem essas pessoas, as políticas e os jogos de poder não funcionariam. Por isso que eles são tão importantes e a gente gosta deles, porque a gente pode ver eles em ação. E esse ritmo se mantém até a quarta temporada, como eu falei, mas a gente tem um ponto de virada, que é a quinta temporada. E por que que ela é um ponto de virada? É muito importante perceber isso, porque a partir da quinta temporada a gente começa a ter um movimento para direcionar a série para um final. E como que a gente vai direcionar uma série para um final, sendo que a série não caminhava para lugar nenhum? Ela só ia para frente e vamos ver o que vai dar. Só que agora a gente tem que dar em algum lugar. Então, só tinha duas formas de encaminhar essa série, que era acelerando esse roteiro e encurtando os plots narrativos. E foi isso que aconteceu a partir da quinta temporada. Na quinta e na sexta temporada é muito claro essa segunda parte que eu falei, que é encurtar os plots do roteiro. A gente vê o arco do Stannis, o arco da família Tyrell e o arco da família Martell sendo ou muito reduzidos ou simplesmente extintos, como é o caso do Stannis. A série já se livra de mais histórias para contar e se você lê os livros, afinal, você deve ter estranhado, né? Porque os livros eles aumentam o universo da história enquanto a série diminui, porque ela precisava ter um final. E na sexta temporada a mesma coisa, só que no caso com os arcos do Martell e do Tyrell. Isso é um problema? Isso não é um problema. O problema é o que aconteceu junto com isso, que é a primeira coisa que eu falei. A gente teve a aceleração do roteiro. E aquele roteiro que fazia questão de explicar tudo tintim por tintim e construir um clímax pra gente, não existe mais. Ele
vai cada vez menos existindo para um roteiro muito mais, de certa forma, clichê, com personagens favoritos. Até um certo ponto, dá pra dizer que a série começa a ter protagonistas e antagonistas muito claros. Provavelmente eu bati no microfone, perdão. E por causa dessa mudança, a série vai se perdendo. Só que, apesar disso, na quinta e na sexta temporada ainda não é tão marcante, apesar de já haverem algumas conveniências de roteiro, como é o caso da Batalha dos Bastardos, que, vamos ser sinceros, se fosse na segunda temporada, o Jon Snow teria morrido. Mas a série não pode simplesmente matar um dos personagens principais. Ela precisa encaminhar. E veja que eu falei, personagens principais, porque agora a série se encaminha para isso. E a gente vê isso muito claro na sétima e oitava temporada, que ainda teve que acelerar mais ainda por causa do número reduzido de episódios. Aliás, que não aconteceu por falta de dinheiro, mas sim por falta de vontade dos envolvidos, que já estavam cansados de fazer a série. A partir da sétima temporada, essa aceleração da série começa a ser tão rápida que a série fica cheia de furos. Não tem tempo de se trabalhar os plots e não tem tempo de se trabalhar o próprio desenvolvimento que os personagens tinham tido até então. Então a gente começa a ver personagens agindo de formas que eles não agiriam, pela forma que eles se mostraram durante as temporadas passadas, como o Jaime voltando-se para Cersei mesmo sabendo de tudo que ela fez, e o Tyrion tendo ideias que beiravam a estupidez, como botar as pessoas num necrotério enquanto a gente estava sendo atacado por mortos-vivos. Mas por que isso foi tão ruim? Por que isso, na opinião, deixou a série horrível, a série porca e um frangalho do que ela era? Porque a série era muito mais do que isso. A série era incrível por ser diferente, justamente por não ter protagonismo que se perdeu. Se você reparar bem, na sétima e na oitava temporada, a gente tem o Jon Snow e a Daenerys como protagonistas, e os Caminhantes Brancos e a Cersei como vilões. E vamos ser sinceros, os dois vilões foram muito bem trabalhados, apesar de tudo. Mas o plot deles terminou de forma que não dá pra dizer outra palavra que não seja broxante, como os Caminhantes Brancos simplesmente morrendo em um episódio pela Arya, que nada tinha a ver com aquele plot. Ou pelo menos nada foi explicado que ela teria a ver com aquele plot para dar aquele final. E é por isso Game of Thrones termina como apenas um pedaço do que ela era. Ela começa como uma série de fantasia medieval sobre jogos políticos que se diferenciava de tudo que antes tinha sido feito, que fazia as pessoas esperarem dias da semana e horas daquele domingo para assistir a série na televisão. E ela termina como mais uma série de fantasia medieval genérica, com um personagem bonzinho, outro malzinho, que, bom, a gente sabe que o bonzinho vai matar o malzinho, querendo ou não. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha com seus amigos, vai que eles gostam também. E só para dar dois avisos, eu tô tentando mudar a narração, fazer sem um roteiro fixo, acho que fica mais legal, mais dinâmico, para ficar tipo uma conversa mesmo. E também eu não tive muito tempo para editar porque eu procrastinei a semana inteira e aí eu não tive tempo de última hora, então talvez não tenha ficado tão legal na edição. Espero que vocês relevem isso e falou!